justiça sistêmica nos sistemas penais e socioeducativos na prática, convido a excelentíssima juíza Alessandra Sericato, juíza de Direito, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, membro da Academia Brasileira Filosófica de Direito Sistêmico, pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso, NUPEDIA, palestrante, escritora dos livros Seres de Luz e Justiça Sistêmica, ressignificando a aplicação do direito a serviço da vida. Practitioner em Forças de Caráter com formações em Psicologia Positiva, Helder Kamei. Consteladora pelo Instituto Iluminari, Metafora Internacional e pelo Instituto Cosiner, com extensão universitária pela Hellinger Schur e Novari. Pós-graduada em Direito Sistêmica. Doutora, por gentileza. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Minha gratidão à Fabiana Quezada e a todos que organizaram esse evento com tanto carinho, né, com tanta dedicação. E eu venho aqui, então, eu vou pedir um primeiro movimento, que todos levantem em pé um pouquinho. Nós já tivemos, né, dois momentos aí bem intensos, né? Então vamos fazer. Eu gostaria de ensinar aqui um movimento muito simples que eu aprendi na minha pós-graduação, né, lá junto com o Instituto Oca, de uma consteladora que eu admiro muito, e eu quero passar para vocês, e que sirva como um movimento sistêmico que nós vamos começar agora. É muito breve, mas que eu aplico em todos os momentos da minha vida que eu preciso voltar para o meu centro vazio aqui. Então, mais ou menos a postura é essa aqui. Eu vou fazer uma vez e depois nós vamos fazer 3 vezes todos juntos. Braços assim. Eu sou aqui e agora. Comigo? Eu sou aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Eu sou aqui e agora. Então, vamos imaginar que agora nós estamos de volta, depois desse movimento, na nossa atenção plena, no nosso centro vazio, que é o lugar, né, de onde a gente aprendeu com Bert Hellinger, que é esse lugar fantástico, incrível, do nosso vazio interior. É o lugar onde a gente recebe a intuição, que nada mais é do que o acesso ao que de melhor nós temos de informações arquivadas. Para quê? Para que a gente possa, então, trazer para o nosso cliente, para o nosso jurisdicionado, para os nossos assistidos, né, o lugar onde a gente pode olhar a questão, olhar o problema, mas encontrar a solução. De nada adianta nós falarmos em constelação sistêmica se nós não olharmos para a solução. Eu me formei com 21 anos, né, em Direito, e eu vi que todas nós aqui, as palestrantes até agora, temos algo em comum. Todas nós falamos, eu quase fiz psicologia. Pois é. Eu quase fiz psicologia. Eu estava com o meu canhotinho, na época eu tinha 16 anos e precisava ter um psicotécnico para fazer o vestibular. E eu fui lá fazer todo o psicotécnico. Meu Deus, será que eu vou passar para poder fazer o vestibular? Pois eu passei. E na hora da fila do vestibular, naquela época era fila, não era nada eletrônico, né? Algumas pessoas aqui devem lembrar. E aí eu cheguei na fila com o canhotinho e a minha mãe disse: faz o que você quiser, minha filha. Mas também naquela época, né, não vou dizer quantos anos atrás, mas eu já sou funcionária do judiciário há 27, como juíza há 24. E naquela época minha mãe disse assim: sabe que psicólogo morre de fome, né? Era assim, gente, era assim, era aquela lealdade, né? Aquele não merecimento, a vida em escassez, que a gente já sabe que de onde vem, né? Vem de toda uma dor, de todo aquele sofrimento dos destinos difíceis da migração. Isso tudo está muito ligado ainda nos nossos sistemas e na nossa alma, né? Mas nós estamos aqui justamente para isso, para conseguir dar um outro olhar para isso agora. E ser um agente de transformação,
né? Para isso a gente constela, para isso a gente busca a constelação sistêmica. E quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu estava com aquele canhotinho, disse, meu Deus, né? Como que eu vou me sustentar? Eu vou me inscrever para direito, eu vou ser juíza. Então, e eu não tinha ninguém na minha família do direito, ninguém, absolutamente ninguém. Tinha o pai de uma coleguinha minha que era juiz, e, enfim, eu achava que aquilo lá podia me sustentar bem. Então, eu fui ser juíza. Mas a questão é que eu nunca consegui deixar de lado a psicologia. Nunca consegui deixar de estudar comportamentos humanos, né? Porque era algo que me fascinava muito, né? E quando eu estava estudando para o concurso para juiz, eu já era servidora da justiça, então, né? E eu pensava assim, poxa, mas eu quero fazer algo que ninguém quer. Eu quero fazer algo pela reeducação penal. Eu disse, mas por que as pessoas entram lá naquele sistema e a gente já se ouvia falar, né, que saía do presídio pior, as pessoas saíam pior. Quem já ouviu falar que sai do presídio pior? Todo mundo sai pior, é isso aí. E eu pensei, mas meu Deus, como assim? Né? E eu sempre acreditava, meio poliana, quem leu Poliana também, que é da época, eu sempre, né, sendo meio poliana, assim, achando que não, mas a gente pode mudar, a gente pode fazer alguma coisa, o que pode ser feito? Então, desde os meus 16 anos, eu devorava livros de psicologia, poder do subconsciente, poder da mente. Eu fui iniciada na teoria das pirâmides com 2 anos na escola, porque eu ia muito mal em matemática, física, química, para mim aquilo não fazia sentido, né? Então, eu ia para as pirâmides, porque as pirâmides iam me ajudar na concentração, né? Mas o fato é que eu fui iniciada já desde o meu berço, porque eu vim de uma família de benzedeiras, né, de espíritas. A minha mãe da família Gaspareto, também, quem já ouviu falar na Zíbia, né? Então, eu sou Gaspareto também. Então, tem essa coisa já né, que vem na alma da gente, né, essa ligação com algo a mais, né? Esse algo a mais. E aí eu li livros de espiritismo, budismo, taoísmo, hinduísmo, tudo que vocês podem imaginar, mas um dos meus primeiros livros foi o tal da Física do Fritjof Capra, que veio fazer todo sentido, né? Depois nas constelações familiares, quando o Bert fala em campos morfogenéticos. E aí eu entendi, como juíza da execução penal, né? Passei por 2 anos em vara do presídio regional. E aí, lá, eu fiz muitas coisas materializando, né, o direito, quer dizer, tentando dar uma condição melhor de mais galerias, de eles terem um espaço melhor, fazendo remissão pelo estudo, cuidando para que eles fossem respeitado o direito de visitas e tudo mais. É um ambiente muito precário, né? A gente sabe o sistema penal no Brasil ainda, mas está mudando. E eu vou depois mostrar para vocês dados de pesquisa, né? Porque a gente precisa da ciência, sim, muito embora nós estamos tratando de ciências sociais aqui, como é difícil fazer ciências sociais, mas é uma possibilidade, é um dos domínios das possibilidades do mundo das probabilidades em que nós vamos começar a avançar nisso. Eu vou trazer um modelo para vocês, e quem, né, gostar, que quiser se inteirar mais disso, depois pode fazer contato comigo, que eu posso também orientar para que façam nas suas cidades. Mas o fato é que eu segui estudando, então, todas essas áreas de comportamentos humanos, fiz várias formações em psicologia positiva também. Mas quando eu cheguei em Porto Alegre, né, então hoje eu já estou em Porto Alegre há 4 anos, e eu conheci então as constelações, e para mim assim aí fez sentido o que eu poderia fazer pelo sistema penal. Muito embora hoje a minha vara seja vara civil, né, eu amo o direito privado, amo as relações humanas, e eu percebi que estando ali na minha vara eu tinha mais tempo, porque o direito empresarial, os contratos, a dinâmica da vida social, consumo, execução, isso no final das contas acabava me dando mais energia para eu focar para o social. Porque se eu estou numa vara de família, se eu estou numa vara de infância, se eu estou numa vara de execução penal, a gente sabe os melindres que é estar ali e o quanto de energia um juiz tem e gasta em tardes estafantes de audiências, seja no crime, seja na infância, seja na área de jurisdição de habilitação para adoção, seja na área de execução penal, onde são inúmeros pedidos diariamente por solturas, por concessão de liberdades, e a gente acaba chegando no final do dia num estresse, não só mental e intelectual, de aplicação do direito, mas num estresse energético emocional. Então, eu me dei conta do quê? Não, fica no cível, porque ali eu tenho, sim, um trabalho que é muito mais intelectual, não que seja de menor importância, são milhões em reais que a gente libera toda semana, então é muita responsabilidade, mas, digamos assim, que energeticamente eu conseguia me resguardar. Para quê?
para no meu turno inverso ao trabalho eu poder me dedicar, porque realmente a minha alma pede hoje com as constelações. Temos trabalhos lindos no Rio Grande do Sul, nas varas de família, com sessões de constelações, na vara de infância e juventude, mas eu sempre tive essa ligação com a reeducação penal. E nós sabemos que hoje nós temos mais de 75% dos presos são reincidentes no Brasil. Eu vou mostrar alguns dados para vocês agora, por favor me avise no tempo, porque nós precisamos chegar nos gráficos da pesquisa. Então, me perdoem se eu for um pouco rápida demais nas minhas palavras, e se eu estiver sendo muito rápida, me avisem, façam assim, que eu dou uma diminuída, tá bom? Porque se eu me descuido, eu vou a éons luz. E também me perdoem pelos meus slides, que eles são muito texto, é muito erudito, sabe? Mas assim, eu ainda não aprendi muito dessa tecnologia de botar muita figura e reduzir isso. Mas eu vou tentar, normalmente eu me antecipo aos slides, então fiquem tranquilos que depois, se vocês precisarem do material, eu posso fornecer ali para a doutora Fabiana e ela pode compartilhar. Tá bem? Então, esse projeto é o projeto Justiça Sistêmica, né, que nós apresentamos, um grupo de juízes sistêmicos, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em maio de 2021. Quais são, então, as justificativas que a gente dá para esse processo, especificamente nos sistemas penal e socioeducativo? Porque o projeto ele foi impresso, ele é um tamanho assim de folhas impressas, e ele reúne trabalhos dos colegas de todo o Brasil. Então, sempre honrando quem veio antes, começando pelo SAMI, a gente coletou ali trabalhos de todos os colegas do Brasil inteiro, né? E também dos colegas que já vinham aplicando no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso embasa esse projeto. Mas aqui, a justiça, a gente sabe que ela tem um papel fundamental, né, para a garantia do equilíbrio. Por quê? Quem vai à justiça está numa sobrecarga. Alguém ali está se sentindo prejudicado. O que é isso? É o equilíbrio que está sendo desordenado de alguma forma, né? Então, o que nós fazemos como operadores do direito? Nós olhamos para as necessidades individuais das partes, né? Sob o ponto de vista da análise sistêmica, o conflito sempre está ligado a um fator emocional, em especial aqueles relativos a questões que envolvem inter-relações pessoais. E a atuação profissional identifica as necessidades individuais, e é aí que nós, como operadores do direito, seja no diálogo sistêmico das audiências, né, como em sessões, e vocês, os advogados, em consultório, nos seus escritórios, vão olhar, obviamente, para onde está essa desordem, o que está oculto naquela relação que é trazida ali. Então, a gente oferece uma compreensão que promove o resgate da consciência no tocante a esses fatores que implicam desordens das dinâmicas relacionais. Todos vocês aqui já devem conhecer, né, mas eu sempre honro o tribunal, eu sempre honro o direito. Eu sempre honro o nosso ordenamento sistêmico, porque ele tem uma riqueza, gente, incrível, com relação à aplicação das disciplinas, todas que nós temos o dever, enquanto operadores do direito, de trazermos no nosso dia a dia. O nosso CPC, ele é incrível já, né? Ele fala da necessidade de promover conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. A nossa norma legislativa, ela é incrível, gente, ela tem tudo ali. O artigo 694 do CPC traz esforços, o dever de todos os operadores em esforços para a solução consensual. O Código de Ética da OAB, que vocês conhecem muito melhor do que eu, né, trata do dever do advogado contribuir para o aprimoramento das instituições, do direito e das leis, tendo como princípio ético do advogado o estímulo aos meios extrajudiciais de resolução de litígios, como a mediação, a conciliação e prevenindo, inclusive, a instauração de processos judiciais, que hoje já está quase à beira de 100 milhões de litígios. A lei de mediação, ela determina a criação pelos tribunais, dos CEJUSCs, né, do Centro de Soluções de Conflitos, responsáveis, vejam bem a responsabilidade dos CEJUSCs decorrente de lei, realização de audiências pré-processuais e
programas, vejam, programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Nós temos um sistema aberto, século XXI. A nossa legislação, ela enxerga isso, mas mais do que isso, o ECA, ele prevê a avaliação dos acolhidos a cada 3 meses por equipe interprofissional ou multidisciplinar para a reinserção familiar. O que é essa equipe multidisciplinar? O que são as PICs, que agora o Marcelo estava falando? São as práticas integrativas de saúde. Então, nós, enquanto operadores do direito, precisamos sim, enquanto juízes, advogados, promotores, nos servirmos lá, como determina o CPC, de profissionais habilitados de áreas multidisciplinares que possam avaliar aquela situação. Né? E a Lei Maria da Penha, né, que vem trazendo o atendimento tanto à vítima como ao agressor, com equipes multidisciplinares das áreas psicossocial, jurídica, saúde e reeducação. Então, se nós temos uma terapia breve, que é assim, que eu vejo as constelações sistêmicas como uma terapia breve, que não dispensa, obviamente, o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, pedagógico, inclusive, né, sistêmico, obviamente que nós temos aqui, né, um atendimento multidisciplinar. CNJ, eu não vou entrar em cada uma das resoluções, porque, para mim, a mais significativa é a 225 de 2016. Vejam o conteúdo visionário dessa equipe que fez essa resolução. Recomendo aos tribunais, CNJ, recomendo aos tribunais a implementação das diretrizes do CPC. O que fala o CPC? Auxílio multidisciplinar. Juiz tem o dever de buscar auxílio multidisciplinar. O que fala aqui? Ações permanentes visando a implementação da legislação infraconstitucional, tendo como foco a diretriz da desjudicialização a partir, vejam a riqueza disto. Para mim, isso aqui é a referência base legislativa, obviamente que aqui é administrativa, né? Mas do trabalho que a gente opera. A partir do que a gente vai promover essa desjudicialização? Como que é a forma disso? Quem quer ler para nós? Vamos lá, em alto e bom tom. O que é isso, gente? Isso não é o que a gente chama de tomada de consciência dos padrões de repetição viciosos? Num dos depoimentos de um dos presos, que depois eu vou mostrar o estudo para vocês, um rapaz de 25 anos, em regime fechado, né, tráfico de drogas, chegou lá e disse: doutora, depois das oficinas sistêmicas, que eu também vou mostrar para vocês, ele falou assim... E aí era o dia da aplicação dos questionários, da pesquisa, né? Disse: eu quero responder, doutor, esse questionário. Sabe por quê? Porque durante toda a minha vida, eu só tive perguntas na minha cabeça. Por que eu venho de uma origem, de uma família de tanta violência? E hoje eu sei. Eu estou usando a expressão, eu estou tentando assim, representar ele. E hoje eu sei que quanto mais fundo eu vou de mim mesmo, mas eu entendo que sou eu que tenho que dar o primeiro passo para acabar com o padrão vicioso de violência da minha família. Gente, eu estava lá, com os questionários na mão, eu fiquei olhando assim para ele. Eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Sério. Porque, claro que como estudiosa eu acredito. Eu acredito porque funciona em mim, porque eu aplico em mim, primeiro a gente trabalha a gente. Mas você ouvir isso de um reeducando que não tem sequer o ensino fundamental, você ouvir ele falar com essas palavras, depois de 12 oficinas de vivências sistêmicas,
Que resposta mais eu preciso para dizer que as constelações conscientizam quanto a fatores e dinâmicas que se apresentam como motivadores do conflito? Eu não preciso de outra resposta. Mas nós precisamos fazer pesquisa, nós precisamos fazer ciência, justamente. E não é para rebater ataques, porque a gente sabe. E cada um está no seu papel, e a gente sabe que as críticas elas são importantes, sim, porque nós temos o dever de nos qualificarmos nisso. Então, eu vou mostrar para vocês depois os dados de pesquisa, que vocês vão poder verificar que nós estamos, sim, enquanto trabalhamos no judiciário, observando o ordenamento jurídico do país. E com muita honra, e muito orgulho e muita alegria dos resultados. Então, todo o nosso trabalho, projeto, ele observa todas as ODS da ONU, né, aí nas principais, né, nos Objetivos de Desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU, que é a saúde e bem-estar, educação e qualidade, porque nós estamos trabalhando com educação sistêmica no sistema penal e socioeducativo, igualdade de gênero, paz, justiça e instituições eficazes, porque o cumprimento da pena, além, sim, obviamente, né, da sua finalidade retributiva e, obviamente, de se restabelecer a ordem jurídica, porque há, sim, a necessidade do segregamento, pelo menos esse é o nosso sistema, nosso ordenamento jurídico. Não vou dizer se eu concordo ou não com a segregação, da forma que é, obviamente, que nenhum de nós concorda, mas o fato é que existem regras para a sociedade, elas têm que ser cumpridas, né, justamente porque existe uma necessidade de ordenação. E isso também é ordem. E ela também é por amor, né? E as parcerias de implementação, e aí que entram as parcerias, aí que entra o trabalho dos voluntários, né? E do apoio que a gente acaba tendo. Eu gostaria de trazer, sim, uma fala aqui, também da visionariedade dos nossos magistrados superiores. A ministra Nancy Andrighi, né, declarou que a intolerância com o novo ou o diferente é incompatível com os instrumentos modernos que possibilitam ao jurisdicionado postular a defesa de direitos antes indefensáveis. Na fala do ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Renato Nalini, eu gosto muito da fala dele, que o juiz que apenas sabe direito é um ser incompleto e, sobretudo, infeliz. Mas mais relevante do que dominar a ciência jurídica é tentar penetrar na alma humana. E o diálogo dos saberes também da ministra, novamente, tratando, então, do intercâmbio, né, da psicologia com o direito, né, da importância de a gente fazer esse intercâmbio. Bom, então, aqui é uma pequena cronologia, né, então, o início da aplicação com o SAM em 2006, no Judiciário, depois, então, os juízes no Rio Grande do Sul começaram com as práticas em 2014, 2021 foi apresentado o projeto geral ao NUPEMEC, no Rio Grande do Sul, que ainda está em estudo lá, e 2021, ao mesmo passo, então, eu idealizei e iniciei o projeto no sistema penal e socioeducativo. Nós temos uma população prisional hoje no Brasil de mais de 919 mil presos, esse é um dado agora de 2022, e somos o terceiro que mais encarcera, perdendo para a China e Estados Unidos. E a gente sabe que essa superlotação ela dificulta, né, demais a aplicação da educação, qualquer tipo de educação, quem dirá sistêmica, né? Aqui tem algumas falas de Bert Hellinger, que eu também gosto muito, né? De que a maioria das constelações mostra que a pessoa que era considerada ruim ou perturbada, em verdade, ela é boa e motivada por um amor profundo. E como é difícil a gente conseguir internalizar e entender essa fala que é profunda, né? Só mesmo, como diz o Sami, a partir de muito estudo, muita formação, que a gente vai conseguir entender a profundidade dessa frase. Eu vou aqui, então, a punição, como simples expiação, em nada acrescenta ao condenado e à vítima, Bert já dizia isso, né? E, sistemicamente, nós podemos concluir que a reincidência é a repetição de um comportamento pela manutenção oculta de um problema. Não vou entrar na questão de problemas sociais, como o Dr. Marcelo Pelizoles falou agora, o professor Marcelo, porque nós sabemos que, infelizmente, assim como o Brasil, inúmeros países vivem, né, em estado infelizmente ainda, de terceiro mundo, e que a fome e as realidades sociais são realmente muito doloridas, né? E há destinos muito difíceis. Mas o fato é que nós conseguimos provar, através dessa pesquisa, que sim, a educação sistêmica pode sim revolucionar comportamentos.
Então, obviamente que nunca deixando de responsabilizar, né, a importância do agressor ter consciência disso, e isso é o primeiro fator que a gente trabalha, que é a autorresponsabilidade do agressor, mas ficamos pensando, então, como poder superar esse desafio da reincidência. Então, a nossa proposta realmente é a educação penal sistêmica, né, que vem com esse olhar sistêmico, e dentro do que a professora Ellen Vieira Fonseca sintetiza nas suas obras, né, o olhar sistêmico é uma das formas de perceber o processo educativo, haja vista que nos problemas expressados está um profundo senso de lealdade aos antecedentes. Isso também faz parte do estudo da pedagogia sistêmica. Nós começamos, então, com o projeto aqui, em 2021, e eu vou passar direto agora para os gráficos. Então, por vários meses, né, foram feitas várias reuniões com as casas prisionais, o meu corregedor, na época, apoiou o projeto. Então, depois de várias reuniões, nós começamos concomitantemente com a capacitação de agentes penitenciários e apenados da APAC, que é a Associação de Proteção a Apenados, lá em Porto Alegre. Nós tivemos depois, então, a formatura deles, e depois atuamos também com a Galeria das Trans, em Charqueadas, e depois com o Presídio Feminino Madre Pelletier. Então, aqui, hoje, nós estamos trabalhando com presas provisórias do Presídio Estadual de Guaíba e presos em isolamento por crimes sexuais no Presídio de Erechim. No total, nós já tivemos mais de 422 beneficiados pelas oficinas sistêmicas, entre capacitação para a polícia penal e colaboradores e reeducandos, tá? Que são os números que vocês podem ter uma ideia de quantos já receberam as oficinas sistêmicas. E, então, dentro desse ambiente, né, prisional, aqui está um exemplo de uma apresentação do projeto para a polícia penal, essa penitenciária de Guaíba. Então, aqui foi a apresentação do projeto. No próximo slide aqui foi quando eu apresentei o projeto para as presas da Galeria Delta, do Presídio Estadual Feminino de Madre Pelletier. Esse foi o primeiro presídio estadual feminino do Brasil, e ela conta com quase 400 presas, sendo que essa galeria foi a eleita pela direção da Casa Prisional para fazer esse projeto, participar do projeto, então. Aqui no próximo registro, a gente tem, então, os rapazes, os reeducandos da APAC, né, numa aula online. As aulas da primeira formação, da primeira turma, foi toda presencial, mas como eles nos pediram para continuar o projeto nesse ano, então a gente seguiu com algumas aulas online. Então, eles ficam todos sentadinhos assim no pátio, né? Aqui foi o dia em que eu apresentei o projeto, eles eram 39. Houve adesão de 100% deles. E aqui, uma foto, então, na Galeria das Transsexuais, no Presídio de Alta Segurança de Charqueadas. Quais foram os objetivos alcançados, então? Aqui está o depoimento do seu Carlos. Nesses encontros, eu tenho percebido que uma grande mudança, né, na forma de eu sentir e perceber o meu passado. Até porque essa questão da ancestralidade para mim era uma coisa inexistente, né? Eu tenho percebido com o tempo e com as reuniões que a grande importância do meu passado na minha vida, muito importante. A respeito de fazer novas escolhas, né, na minha vida, eu já tenho idade, né, bastante elevada, tenho 66 anos. Eu acredito que tem uma escolha que eu farei com certeza absoluta. É manter-me sóbrio. Esta é a mudança mais significativa na minha vida. Esse projeto, essa visão, né, do Henry sobre superar esses sentimentos difíceis, né, para mim, se deu na medida em que eu entendo que muita coisa que meus ancestrais colocaram na minha vida, né, mesmo sem eu perceber, eu vou levar para sempre, mas algumas eu tenho livre-arbítrio, né, eu tenho direito, eu devo me permitir trocar, mudar, fazer mudanças que
que não me façam sofrer as mesmas coisas que eles sofreram. É assim que eu percebo. Obrigado. Então, esse é um reeducando, ele tem 62 anos. Muito obrigada. Ele tem 62 anos, está preso há mais de 15, já está quase saindo, e ele foi um dos que, quando preencheu o questionário, ele disse: eu quero falar, doutora, que eu achei que eu tinha chegado no fim da linha da minha vida. E agora, depois do Dr. Bauer, o Bauer é o nosso constelador, né? a quem está sempre no meu coração aqui, o Bauer Orsina Rodrigues. Ele é psicólogo, constelador, foi um dos meus primeiros professores também lá na Escola da Júris, no Direito Sistêmico. E ele disse: eu sou uma nova pessoa depois do Dr. Bauer, agora eu vejo que eu estou recém no início da linha da minha vida. E aqui, então, a gente pode ver assim, quais foram as palavras que mais aparecem nas respostas subjetivas, porque depois, embaixo de cada questionário, eles podem escrever livremente o que eles querem escrever, né? Então, essas foram as palavras que mais aparecem: novas escolhas, autorresponsabilidade, mudança de consciência, autoestima, vontade de viver. E essa que eu adoro, multiplicar. E aqui eu não vou poder... Vocês se importam se a gente passar 3 minutinhos? Então... Boa tarde, meu nome é Emerson, estou aqui mais uma vez para responder algumas das várias perguntas, mas como o tempo é curto, eu vou responder 2 perguntas principais sobre o trabalho da constelação familiar. Uma das perguntas que está sendo muito importante para mim, das questões que eu percebi aqui, é sobre a minha mudança e o relacionamento com a minha família. Acho que fez bastante efeito no meu modo de agir com aquelas pessoas que eu tinha dificuldade de viver, de lidar assim, com a minha mãe, na realidade, né, que eu tive já um passado de atrito com ela, e acho que hoje consigo refletir e entender o sentimento que ela teve comigo no passado, e hoje eu estou tendo um sentimento diferente, de pensar diferente daquilo que eu pensava dela. Então isso está me ajudando muito, que é o amor e o perdão. E o outro é o efeito a dificuldade que eu tenho se eu sinto alguma coisa do meu passado que foi triste, né? Acho que tudo que eu fiz no passado, eu sei que talvez no presente eu não tenho como mudar o que eu fiz no passado, mas eu acho que o que eu estou aprendendo hoje com esse trabalho da constelação, que eu posso fazer um presente diferente daqui para frente, né? Então acho que o trabalho e a ajuda de pessoas assim que vem nesse trabalho forte e que mexe muito com nossas intenções de pensar constelação familiar, está sendo bastante produtivo, acho que para nossa convivência, para a minha. Então acho que é isso aí, né? Eu estou aqui pronto sempre para responder tudo que vocês tiverem dúvida daquilo que eu estou sentindo hoje com esse trabalho, porque para mim está fazendo um grande efeito na minha vida, né? E um deles principal é essa coisa de entender o sentimento da minha família, principalmente da minha mãe, que eu tinha muitas dificuldades de convivência com ela, porque não fui criado com ela, e houve muito transtorno na minha vida. Então isso aí eu fui começando a lapidar agora, depois dos meus 42 anos de idade, que agora que eu comecei a lapidar e entender o significado da vida com esse trabalho que está sendo feito com nós. Acho que é isso aí. Obrigado. Então, esse é o Emerson, né? Ele já está no semiaberto, mas ele fez as 12 oficinas ainda quando ele estava no fechado, e ele tinha uma liderança muito importante no presídio central. Depois, por um mérito, ele acabou na APAC, né? E teve, então, a oportunidade de fazer as 12 oficinas. Então, agora eu vou passar rapidamente os gráficos da pesquisa, porque, então, depois das 12 oficinas, na verdade, na 6ª oficina e na 12ª, a gente aplicou os questionários. Esses questionários foram elaborados, né, com a pesquisa no PEDIA, mediante orientação da professora Sandra Negri, orientadora e doutora lá na Universidade Federal do Mato Grosso. Eu sou pesquisadora externa. O projeto entrou justamente no projeto de pesquisa da universidade, como pesquisadora externa. Então, ela me ajudou, junto com a colega Jaqueline Cheruli, a nós formularmos um questionário, que são 9 itens, né, sendo que 8 são perguntas objetivas, que agora vocês vão ver nos gráficos, e embaixo de cada pergunta, então, havia um espaço para eles escreverem livremente, um nono espaço para eles colocarem as impressões. Então,
Vejam aqui, né, essas são as perguntas que nós fizemos no questionário. Então, por meio dos nossos encontros, você está sentindo alguma mudança no seu modo de ver a vida? Vejam que na primeira avaliação, que é no final da sexta oficina para a segunda avaliação, nós sempre temos um acréscimo, né? Aqui nós temos o dado igual, 91%, 91%. Então, aqui nós mantivemos 91%. Mas vocês vejam que nos próximos gráficos, a gente sempre tem um aumento desse percentual do primeiro para o segundo. E aqui, o nosso N são 100% dos apenados, porque todos eles participaram, aderiram voluntariamente, aceitaram o convite. Então, nós temos aqui o depoimento de 39, esses dados são feitos com base em 39 apenados, que sim, estiveram frequente em praticamente 100% das oficinas, que consistiram em reunião semanal, 2 horas por semana. Essa próxima pergunta, você tem percebido alguma mudança na forma em que como você sente ou percebe o passado? Vejam a importância, né, de a gente medir isso. De 87%, depois nós tivemos um outro dado aqui, mas um dado final. Nossa, eu esqueci meus óculos, gente. Vocês estão enxergando melhor que eu ali, né? 85%, tá? Então, vejam ali como foi significativo, né, essa resposta, como é importante a gente ter um novo olhar para o passado. Essa terceira pergunta, então, aqui, você tem percebido alguma mudança no relacionamento com algum familiar em que a relação era ou é difícil? Eu digo que essa questão, ela fica um pouco prejudicada. Por quê? Porque poucos recebem visitas. Infelizmente, eles são excluídos, né, pelo próprio delito, mas também muitos deles são excluídos pela própria família. E nós temos depoimentos lindíssimos, fenomenológicos, que ocorreram durante o processo, em que os familiares que não iam passaram a ir vê-los. Isso é um outro dado fenomenológico incrível, mas eles têm pouca chance de poder medir isso, porque o contato realmente é muito restrito. Mas vejam, né, como há uma melhora significativa também aqui. Essa questão, você tem percebido vontade de fazer novas escolhas de vida? Vejam o dado, gente, 98%. Eles têm a vontade de fazer novas escolhas de vida. Aqui, com os nossos encontros, você tem sentido alguma melhora? 87% é a melhora geral. E vejam que sempre há um aumento do primeiro gráfico para o segundo, o que mostra que a consolidação do conhecimento e da vivência, ela vai se perpetuando, né? Aqui a gente tem as principais emoções que a gente conseguiu medir lá. Então, no sistema penal de regra, essa medição também foi feita em outras 3 casas, tá? E ela é igual. Os sentimentos são tristeza, ansiedade, medo e raiva. As outras vêm num decrescente. E a 7ª pergunta é se o projeto, então, que traz a visão hellingeriana, tem ajudado você a superar esse sentimento mais difícil. E vejam ali que a gente também tem um índice de 75%, o que a gente considera que é muito bom, porque eles vivem num ambiente, né, totalmente hostil, e a gente, quando chega lá, percebe eles, assim, 100% em depressão e muito tristes, né? Então, se eles estão 75% conseguindo, né, aprender a lidar com esse sentimento, eu diria que é um grande avanço. Aqui, você tem sentido vontade de ajudar outras pessoas? Esse é meu gráfico preferido, porque é muito lindo ver o brilho nos olhos deles, depois que eles fazem as rodas de conversa, eles querem expressar, né, o que significa todo esse trabalho. Então, é a vontade de multiplicar. Então, aqui são as nuvens, né, então, de palavras, porque, como eu falei, embaixo de cada questão, eles podem ter escrita livre. Então, eles fazem as impressões livres. O primeiro gráfico lá em cima é da primeira pergunta, segunda pergunta, terceira pergunta. Então, as palavras que mais aparecem, né? Reflexão, compreensão, mudança, entendimento, autoestima, parece bastante continuidade do projeto. Clareza, compreensão, passado, escolhas erradas, aprendizado, reflexão, família. Aqui no terceiro, mãe, família, filha, filhos, esposa, irmão. Dá para dar conta do que está faltando aqui? Quem que não aparece? E aí? Né?
Quem já trabalhou na vara da infância sabe que os apreendidos menores da noite, eu já trabalhei, é 100% ausência paterna. Então, vejam bem, a gente trabalha bastante a tomada da mãe, e vejam, né, como o trabalho da tomada do pai é importante. Isso depois de todo o trabalho, né, gente? Para ver como é forte isso. Então, são dados que a pesquisa traz. Então, isso são dados, são parâmetros para o que a gente vai trabalhar depois, né? Ó, aqui, faculdade, novas amizades, família, escolhas diferentes, novas possibilidades, né? Autoconhecimento, reflexão, reconstrução, convivência, autoestima, compaixão, ali depressão, tempo, família, trabalho, filhos, os medos, ó, não saber o que esperar, preconceito. Ao mesmo tempo, eles têm empatia, autorresponsabilidade aparece. Clareza aparece muitas vezes, autoconhecimento, autoestima, reflexão. Reparação, felicidade, ser útil, ajuda, estudos. Desperta, a gente percebe que desperta muito o interesse do estudo para eles, né? E a gratidão, a continuidade do projeto, erros, amor, novo caminho. Aqui é o dia da formatura deles, né? Então, como estavam felizes com os certificados. Eu gosto muito dessa frase, né? A maioria das pessoas não nota que ignora a essência das coisas, o que não os impede de acreditar erroneamente que não as conhecem, né? Ou que acreditam que as conhecem. E eu acredito muito na beleza daquilo que eu acredito. Então, eu gosto muito da frase da Eleanor Roosevelt, né? Que feliz é aquele que acredita na beleza dos seus sonhos. E assim como muitos de vocês, eu tive várias resistências. Eu passei por cima de muita incredulidade. Até hoje, o projeto está no NUPEMEC, né? Ainda nós não conseguimos institucionalizar, mas ainda assim, né, eu estou lá e segui o projeto. E eu faço isso porque é essa frase que eu deixo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, enquanto eu não for proibida, espero que não, eu vou continuar fazendo. E então, muito obrigada a todos. E era isso. Falar o que depois disso, né? Eu digo sim ao direito sistêmico. Sim. Sim. Quebrando o protocolo, mas é uma convicção minha. Tá? Nós somos agentes da mudança. Nós todos que estamos participando desse congresso, nós todos não precisamos olhar para os nossos contrários com raiva, com qualquer tipo de julgamento. É simplesmente falar como a Cláudia Boatti fala, simplesmente assentir. Porque este é o movimento que nós precisamos fazer. E quando a gente pega um lindo trabalho desse, né, em que não há discurso, não há retórica, né, não tem direita, esquerda, cima e baixo, não, é fazer por fazer, simplesmente fazer por servir. Né, e ter a consciência do que é ser a pessoa agente de multiplicação. Não com discurso, mas com práticas. Então, doutora, parabéns pelo belíssimo trabalho. Parabéns mesmo. Eu tinha que falar isso, gente. Tinha que quebrar o protocolo, que senão não dá graça, né? Bom, vamos lá. Eu queria... Se eu não falo, tá entalado aqui, aí... Né? Então, vamos lá. Vamos agradecer aqui a consignar as presenças do online, né, dos presidentes da Caxias do Sul, Kelly Gasparim, Comissão de Direito Sistêmico de Criciúma, Heloísa de Malta Pirini, Caçapava, Lucimeire Guzmão, Uberlândia, Fernanda Dávila, São Sebastião, Geisa Elisa Feneriche e OAB do Paraná, Kátia Ambrósio. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, agora nós teremos aquele momento do café.
Só que temos uma coisa que eu preciso falar para vocês. Para variar um pouquinho, nós estamos... São agora 4 horas da tarde, né? O tempo voa, mais do que a canção, né? Então, vamos lá. A gente está bem atrasado no cronograma e eu preciso a compreensão de vocês. Vamos fazer um cafezinho extremamente rápido, tá? Nós precisamos aqui voltar... A verdade, a gente tinha que voltar às 15h40. Então, só para vocês terem ideia como que a gente está rápido no café. Então, vamos fazer um cafezinho rápido. Vou pedir para vocês no máximo de 20 minutinhos de café, né? Agora são 4 horas. 4h20 a gente volta, por favor, para a gente poder continuar. E voltando, a gente vai ter um sorteio temos 3 livros para sortear, tá?